Pode se acomodar aqui na nossa sala de estar, porque hoje a gente está fazendo um programa especialíssimo sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Gente, é impossível falar sobre o santuário sem mencionar a beleza natural e exuberante que abraça a Casa da Padroeira de Minas, não é mesmo? Agora, então, eu vou conversar com o professor Miguel Andrade, coordenador da Agência de Desenvolvimento Regional Integrado, a ADERE, que é fruto da união entre a PUC Minas e a Arquidiocese de Belo Horizonte, sobre a importância desse respiro verde para a gente aqui. Professor, seja muito bem-vindo, é muito bom ter o senhor aqui no nosso Sala de Estar para falar sobre uma beleza tão exuberante, tão impressionante que envolve a Serra da Piedade. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Professor, me fala um pouquinho quais são as principais características da biodiversidade que existe ali na serra, né? Porque existe muita vida naquela serra, né, professor? É muito interessante quando a gente, da base da serra, vai subindo e tem um gradiente, né? Uma diferença de altitude daquela serra para a sua base, que é muito grande. E isso traz para a gente revelações muito interessantes. Só a título de curiosidade, muita importância, a serra, ela ofereceu, a um olhar de um naturalista, o Armin, do século XIX, quando saía de Lagoa Santa, e via aquela serra de longe, falava, eu tenho que ir lá. Ele trabalhava com Peter Lund. E ao subir a serra, conquistar o seu topo, ele ficou impressionado, assim como vários naturalistas do século XIX que aqui estiveram, com essa variação da vegetação, do clima, além de descortinar do alto uma beleza que é única, né? Agora imagina isso no século XIX, quando ele inaugura uma nova ciência chamada ecologia vegetal. Ou seja, isso já transmite para a gente uma realidade de um dos ambientes, primeiro, únicos, né, no nosso Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais, que são os campos rupestres. Então, esse ambiente que é único e, sobretudo, sobre uma área, né, de um campo rupestre, sobretudo ferruginoso, ainda com maior riqueza de espécies, né, e espécies únicas daquela região, que a gente chama de espécies endêmicas, faz daquele lugar um mosaico entre florestas, com a transição do cerrado, com a Mata Atlântica e coroando, né, o topo da nossa serra, né, e ao longo dela os campos rupestres, que são ambientes com baixíssima resiliência, ou seja, muito frágeis, extremamente frágeis e com a biodiversidade gigantesca, né, talvez uma das maiores do mundo. Passeando ali, né, no santuário, até subindo até o santuário, a gente consegue ver realmente, né, muita vegetação, uma vegetação que literalmente abraça a gente. E assim, agora eu vou pedir para o senhor me ajudar, porque vou ver se eu lembro das minhas aulas de ciência, de biologia, que à medida que a gente vai subindo, a gente pode observar ali na vegetação como se fossem uns musgos na árvore, né, no tronco da árvore. E isso indica a pureza do ar? Me fala um pouquinho sobre essa questão, professor. Há líquens, Líquens, né? isso, líquens. Que é uma junção aí, né, de fungos e algas e que são excelentes indicadores de qualidade do ar, né, do clima, inclusive. Nós estamos falando de uma região bastante úmida, né, ainda muito bem preservada, né, no seu núcleo, certamente com várias pressões no seu entorno, mas que ainda guarda essa característica, talvez também única, climática, né? Então, é uma região com bastante umidade, né? É possível a gente tomar um banho de nuvem na Serra da Piedade, isso é fantástico, né? Agora, você imagina a vegetação, os animais tomando esse banho diariamente por milhares e milhares de anos, né? Isso traz características muito peculiares, né, para as espécies que ali ocorrem. Então, é nesse misto, né, entre o tipo de solo, a variação de altitude, o seu clima, a sua umidade, tudo isso traz um desenho de uma paisagem natural única. Os líquens, né, certamente, eles se destacam também
junto nesse campo rupestre, desde a base da floresta, né, que é muito típica, e a gente tem áreas bastante preservadas na serra, mas eu destacaria ainda mais os nossos campos rupestres de lá. Ó, já são curiosidades que quando, né, o pessoal for ao santuário, pode ficar atento que assim, cada lugar que você olhar ali no santuário desperta algo, né, Sim. professor? É muito, muito bacana isso. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, o senhor falou que tem espécies que são muito características, né, que são Isso. dali, do santuário, né, do entorno do santuário. É importante a gente destacar que desde a Serra do Curral, né, em Belo Horizonte, seguindo ali por Sabará, Nova Lima, Sabará, até chegar em Caeté, né, onde a serra se destaca nesse município, juntamente com Sabará, lembrando né, que o santuário ele se encontra em 2 municípios, né? Então, o que a gente tem desde essa região, e de forma bastante peculiar, é essa que a gente chama de biogeografia, né? Ou seja, essa característica da sua distribuição é também bastante interessante. E temos, certamente, na Serra, primeiro que seu papel e seu símbolo, né? Histórico, espiritual, cultural e certamente natural. Talvez o nosso grande desafio seja não separar essas coisas, porque é uma coisa só. E a Serra da Piedade, enquanto uma síntese de Minas Gerais, uma das grandes sínteses de Minas, né, nessas paisagens culturais e naturais, é indissociável, né, a gente ter essa percepção. E é algo que Papa Francisco fala muito, né? Que é a questão da ecologia integral, é a ecologia que engloba, que abraça realmente todas essas áreas, todas essas funções, né, professor? Perfeito, tudo está interligado, Exatamente, né? exatamente. Diz o Papa Francisco. E professor, quais são ou quais seriam as principais pressões que o santuário, que a Serra da Piedade tem sofrido ultimamente? Bom, a Serra da Piedade, eu diria que ela é assim como várias montanhas e monumentos mineiros, né? São grandes, digamos, ilhas, né? Ou áreas que têm se isolado em função de pressões. Isso é muito comum, né? Mesmo com tanta força da conservação da Serra do Espinhaço, né? Que é uma reserva da biosfera reconhecida pela Unesco em 2005, e a Serra da Piedade é um dos núcleos dessa reserva da biosfera, sobretudo para a Serra, mais uma vez, uma síntese, seja pela conservação da natureza, também pelas suas pressões, ela se encontra muito próxima, né, a Belo Horizonte, na região metropolitana, muito próximo a processos de expansão urbana, pressões, né, de extração mineral, no caso da mineração, desmatamento, queimadas, todos esses elementos que, de certo, geram uma pressão muito forte sobre áreas que estão como paisagens, digamos, isoladas, né? Uma serra, a Serra da Piedade, ela está ali, né, como se fosse uma grande ilha, né? E assim a pressão, ela é muito mais forte, né? Porque é uma pressão direta sobre a serra, sobre as suas águas, né? Os processos de desmatamento, como eu disse, muita queimada no seu entorno. Então, desde a Serra do Curral até a Serra da Piedade, todo esse complexo, né, que compõe uma paisagem muito regionalizada, essa pressão ela é bastante forte. Lembramos que a gente tem nisso também um grande corredor ecológico, né, que liga naturalmente, a serra tem essa função de um ponto a outro, e para uma região metropolitana a gente tem essa área como uma área bastante estratégica para conexão com outras áreas, o que favorece o deslocamento das espécies, né? Um lobo-guará, uma onça, enfim, todos esses animais. Funcionam como pontes mesmo, né? São grandes pontes, né?
E nesse processo a ponte une, ela não separa os lugares, né? Então é muito importante essa percepção. E falando em unir, é muito bacana ver a união que existe entre diversos setores em prol da defesa da Serra da Piedade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do Ministério Público, por exemplo, nesse processo, né? Junto com a ADERE. Pois bem, o Ministério Público é um ente bastante importante, com atuação no Estado. Eu destacaria Minas Gerais, lógico, na área cultural, na área natural, e hoje eu percebo que tem se trabalhado muito essas duas agendas conjuntamente dentro do Ministério Público, o que é bastante coerente, inclusive com aquilo que eu disse, né, que as coisas estão indissociáveis. Sim. Mas, e com isso a gente tem fortalecido o diálogo fortemente com o Ministério Público local, o Ministério Público do setor do patrimônio e turismo, e também na área ambiental, o CAOMA, pensando em estratégias de desenvolvimento de uma região, além de sintética, em termos culturais, tudo isso que eu disse, né, bastante importante, sobretudo com tanta pressão. Né? A Serra da Piedade, ela tem uma capacidade de traduzir Minas Gerais. Né? Eu acho que mais do que um pão de açúcar, né, que um corcovado, a gente tem essa área em Minas Gerais, e a Serra da Piedade, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Eu acho que ela é grande ícone nesse sentido. E o Ministério Público tem percebido isso e tem nos apoiado com esse diálogo num propósito de construção de um programa para a Serra da Piedade e que, de fato, traduza toda essa potência, né, aquilo que é, de fato, único no nosso Estado. Sim. Né? Então, para além da sensibilidade e o entendimento técnico que o próprio Ministério Público também o detém, né, com a equipe brilhante, junto com a plataforma Semente, que é uma fonte muito interessante de apoio e promoção de projetos socioambientais, a gente tem se fortalecido nesse diálogo. Um exemplo é a gente agora desenvolvendo um aplicativo, né, parece uma coisa simples, mas ele é extremamente dinâmico, para que a gente possa fazer a inclusão e, primeiro, né, traduzir toda essa informação e torná-la mais palatável e acessível. E isso é muito importante, né, professor? Porque a gente leva realmente essa acessibilidade às pessoas para que elas entendam, para que nós entendamos a importância daquele espaço, daquele lugar, espiritualmente e geograficamente também. Professor, quero agradecer muito. Assim, é muito bom conversar com o professor Miguel, porque a gente aprende cada vez mais. Queria muito agradecer, já convidar o senhor para voltar no nosso Sala Está. O senhor sabe que a casa é do senhor também, né? Eu fico muito satisfeito, parabenizar toda a equipe do programa, a TV Horizontes também. Como a gente estava dizendo, a inclusão, né, e a acessibilidade, ela é uma missão, né? E nós, como educadores, comunicadores, acho que a gente cumpre muito bem esse papel aqui. Muito obrigado. Ai, nós que agradecemos. E durante o nosso programa, a gente está mostrando aqui, professor, a pintura de uma imagem de Nossa Senhora da Piedade. Ó, agradeço o senhor, já peço para o senhor dar uma olhadinha aí como que está ficando essa pintura que o Melk está fazendo aqui pra gente. Melk, conta rapidinho pra gente em que passo que tá. Já está bem adiantado aqui. Já fiz toda a parte da roupagem, né? Agora eu estou partindo para os detalhes, né? Os detalhes da imagem. Pintura já é quase finalizando já quase finalizando aqui. Vai ser só dar uma polida e depois vir fazendo os desenhos que seria esses detalhes, esses detalhezinhos, adornos da imagem para ficar perfeita. Né?